Nesse sonho eu vi um povo. E nesse povo eu vi 3 forças. Uma dessas forças era o poder de Deus. A outra força era um poder diabólico. E havia uma terceira força mais fraca, que era uma força política. Imagina acordar de um sonho tão intenso que parece mais uma revelação. Foi exatamente isso que aconteceu com o irmão em Cristo que veio compartilhar uma visão impactante que ele recebeu sobre o Brasil. No sonho ele viu uma força diabólica emparelhando sobre a nação, como uma sombra que cobria o país inteiro. Ele sentiu que os tempos difíceis estão à nossa frente e os próximos meses serão difíceis como nunca antes. A Bíblia nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus amados, assistam este vídeo até o final, para que todos vocês possam ficar em alerta, tá bom? E antes de eu compartilhar, eu quero dar um recado rápido e importante para você que precisa aumentar a sua renda financeira. Eu quero te ajudar a ganhar entre 100 a 600 reais por dia trabalhando no conforto da sua casa e utilizando apenas o seu celular. E para você saber como esse trabalho funciona, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. É só clicar e me chamar para que eu possa te explicar tudo detalhadamente, tá bom? Agora vamos ver este forte alerta. Nesta madrugada eu tive um sonho profético. E eu estou aqui na tentativa de passarela ao Brasil. E eu conto com você para me ajudar. Nesse sonho eu vi um povo. E nesse povo eu vi 3 forças. Uma dessas forças era o poder de Deus. A outra força era um poder diabólico. E havia uma terceira força mais fraca, que era uma força política. No entanto, essas duas forças, as forças que era a força que era o poder de Deus, ela era controlada pela força mais fraca, que é a política. A segunda força, que também era uma força forte, também era controlada pela força mais fraca, que era a política. Eu fiquei sem entender o que era aquilo. Eu podia ver, essas 3 forças estavam em um só povo. E esse povo estava perdido. Tanto que estava sendo mais dominado pela força, que era o poder de Deus, quanto os que estavam sendo dominados pela força, que é a força do diabo. Ambos estavam sendo dominados pela força mais fraca, que é a política. E eu não conseguia entender o que era aquilo. Em um momento, sem saber o que era aquilo, onde eu estava, eu fiz uma pergunta. Às vezes eu sentia um pavor muito grande quando eu via aquela força negativa, a do inimigo. E às vezes eu sentia uma força muito grande quando sentia a presença de Deus. E eu fiz uma pergunta. Senhor, nos ajude. Quem poderia lutar contra isso? E eu não tinha resposta. Mas algo me fazia sentir dentro de mim. Vocês sabem o que fazer. No meio daquelas 3 forças, me chamou a atenção algumas coisas. Do lado da força, quando vinha a força, que era da parte de Deus, um dos poderes, muitas pessoas tinham luz, muitas pessoas sabiam o que era para fazer, muitas pessoas tinham conhecimento, muitas pessoas tinham discernimento, e poderia ver além da visão humana. Mas elas não se levantavam. Elas não reagiam. Elas tinham medo de ser, vamos dizer aqui, eu não vou saber explicar, de ser apedrejada, de ser caluniadas, de não serem aceitas. Eu não vou achar as palavras,
Mas na verdade elas estavam se acovardando. Elas não tinham coragem, não tinham força, não tinham atitude de orientar os demais. Elas eram covardes. Eu escutava uma voz gritando: quem se levantará? Quem se levantará? E quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu fiz a pergunta de novo: o que fazer? Qual a saída? E eu não tinha resposta. Mas algo falava dentro de mim, falava: você sabe o que fazer. Eles sabem o que fazer. Eles quem? A igreja. A igreja sabe o que fazer. Não precisa de resposta para uma resposta que já está dentro de cada um de nós. E eu chorava muito. Eu queria gritar para aquele povo: nós sabemos o que fazer. Nós precisamos de Deus. E no meio daqueles que estavam ali que era o que tinham a força, o poder de Deus, alguns eram mais sábios, alguns eram mais orientados. E eu procurava dirigir a palavra a eles. E eu falava: nós precisamos orientar o restante. E eu gritava: eu não tenho força sozinho. Mas nós precisamos guiar. Eu falava para líderes. E eles olhavam, ficavam com vergonha. E dava de ver no olhares deles. Não sei como é que eu vou explicar isso aqui. Eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo. Eles tinham medo de perder posição. Eles tinham medo de perder pessoas. Eles tinham medo de não ser aceito. Eles queriam agradar. E eu gritava: nós não estamos numa situação para procurar agradar. Nós precisamos orientar, conduzir, liderar. Mas eles tinham medo. Eles eram covardes. Eles eram omissos. Eles eram covardes. E eu via o outro povo que tinha a segunda força, uma outra força, uma força diabólica. E às vezes quando eu olhava para eles, eles sorriam. E falavam: não adianta. Não falava essa palavra, mas eu via nos olhos deles. E eles investiam contra o povo. Eles investiam com uma força descomunal. E eu sentia que uma força protegia ainda esse povo. E aquilo ficava na minha cabeça: vocês sabem o que fazer. Você sabe o que fazer. Eles sabem o que fazer. Como se Deus não precisasse dar resposta. Como se Deus não fosse dar resposta. A resposta já está dentro de cada um de nós. Quando eu acordei, eu comecei a pensar. E eu lembrei de uma coisa que eu assisti, eu comecei a pedir discernimento, veio na minha mente uma passagem que li esses dias. O Senhor Jesus, quando veio na terra, foram feitas para ele, se eu não me engano, 187 ou 183 perguntas. Ele só respondeu a 4. No restante ele voltava com uma pergunta para aquela pessoa que perguntava para ele. E quando ele respondia, ele falava bem assim: então vai, faça isso. O que Cristo quis dizer? Aquilo para mim foi a minha resposta. Um artigo que eu tinha lido, até que um amigo meu me enviou essa semana, enquanto eu buscava a resposta. E eu falei: mas isso aqui eu já ouvi. Mas aí veio na minha mente: mas é a resposta. Vocês já sabem o que fazer. Não adianta estar perguntando para Deus uma coisa que todo cristão já sabe o que é para fazer. Todo líder sabe que é preciso levantar a nação. E eu vou dar a revelação dessa visão nos próximos vídeos. E você vai entender. Eu peço que você fique comigo. Me perdoa quando eu te chamo, pastor, de covarde. Eu vou continuar chamando. Quando eu te chamo de omisso. Quando eu sou forte na palavra. É necessário. Eu sou uma das pessoas que ama vocês. Eu ia falar mais, claro que não sou a mais. Eu amo vocês demais.
Eu estou apelando aqui porque eu sei que a saída, eu reconheço vocês, a saída está na igreja, a saída está no povo de Deus. E quem tem que tomar a posição é os líderes, líderes pequenos, médios, grandes, extras grandes. E hoje o veículo se chama rede social. Nós estamos em uma guerra cibernética. E eu vou mostrar as outras guerras. E os líderes cristãos de Gênesis e Apocalipse, eu vou dar exemplo, que lutaram contra o sistema. E vocês vão me entender, porque eu vou explicar bem certinho. Na verdade, vou recapitular, porque vocês já sabem do que eu estou falando. Me perdoe quando eu falo estou ensinando. Mas eu posso dizer isso também, porque tem pessoas que não sabem. Eu estou aqui num lugar que era para aprender com vocês, mas nós sabemos que Deus pode me usar e pode te usar. Eu tive um sonho profético. E eu preciso que você ouça, que ajude a compartilhar para o país. Embaixo vai estar uma hashtag onde eu vou continuar com esses vídeos. Continuar com essa sequência. Esse vai ser o primeiro vídeo, que é o sonho. Eu vou dar a revelação. Se você subestimar, então continua assistindo, subestimando. Se você não subestimar, ou se você quiser tirar prova, continue assistindo, que eu vou te provar. Eu sei o que eu estou falando. Eu sou uma pessoa imperfeita, mas eu tive um sonho profético. Quem vai resolver a situação do país não é a direita. Quem vai resolver a situação do país não é a esquerda. Quem vai resolver a situação do país é o povo de Deus. Quando acordarem, e a minha luta é para que acordem mais cedo e que não tardem. Em nome do Senhor Jesus, compartilha esse vídeo. Olha aí na playlist, que vai estar aí na descrição, ou na hashtag, que vai levar ao vídeo 2, ao vídeo 3, ao vídeo 4, ao vídeo 5, que eu vou dar a revelação desse sonho. Eu vou estar buscando mais orientação. E de repente você também pode ter uma revelação. E você pode, se você achar que pode me repreender. Pode, fique à vontade, mas escute, analise e peça discernimento do Espírito Santo. E eu te peço, eu sei que vocês vão entender. Compartilha, ajuda. Igrejas do Brasil, entrem em consenso, tenham unidade, pastores, bispos, mestres, de todas as congregações, de todas as religiões, padres também, eu sou cristão, mas padres, todo aquele que teme a Deus. Não é hora de olhar para a placa de igreja, é hora da nação se levantar, e eu vou dar a coordenada. Não é com briga, não é com briga, é com uma manifestação muito pacífica, do jeito que o cristão sabe fazer. Nós somos o responsável, a igreja é a responsável pelo futuro da nossa nação, pelo futuro das nossas crianças, pelo futuro da liberdade cristã, da liberdade de religião, pelo nosso futuro, pelo futuro das nossas riquezas, do nosso patrimônio, do nosso país, do nosso povo. Cristão, você é responsável. Você, por menor que você acha que seja, por maior que você acha que seja, ou médio, é responsável. Me ajude a compartilhar, a conscientizar esse país. Há uma possibilidade muito grande, eu moro a 8 quilômetros da casa do Bolsonaro, é uma possibilidade muito grande de eu ficar, acampar lá na portaria, para mim ter o privilégio de gravar um vídeo com ele. Se eu fizer isso, eu vou conseguir, porque eu acampo lá, coloco uma placa e começo a gravar vídeo, ele vai parar. Ele pode passar 1, 2, 3, mas ele vai parar. Se precisar, eu vou atrás de Nicolas, vou atrás de outros lá no Senado, acampo lá, só para ter um momento de gravar e contar essa história junto, na frente, aparecendo eles, para que seja. Eu quero mídia sim, você também quer mídia, às vezes quando você olha lá no seu canal, ou na sua página, que ninguém, você fica um pouco triste. Eu quero mídia, eu preciso, é necessário, é necessidade. Eu preciso de falar a muitas pessoas. E vou atacar muitos meus irmãos, que na verdade estou alertando. Eu vou falar com palavras fortes, porque palavras fracas não está adiantando mais nesse país. É preciso de homens de força, que de imediato ele é mal entendido, ele é
excomungado, ele é tido como herege ou outra coisa, mas depois, quando caírem a ficha, vão entender e vão saber o quanto eu amo a minha nação, os meus irmãos na fé, as nossas crianças, o quanto eu sonho com a liberdade nesse país. Eu tive um sonho profético. O sonho deste irmão não é apenas um relato, mas um alerta para todos nós. A força espiritual maligna que ele viu emparelhando sobre o Brasil nos lembra da batalha constante que enfrentamos no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o tempo de nos colocarmos em oração e vigilância. Não podemos ignorar os sinais nem as revelações que Deus tem dado aos seus servos. Precisamos nos fortalecer espiritualmente, buscar a Deus com mais fervor e nos preparar para enfrentar os desafios que estão por vir. E você, o que acha dessa mensagem? Deixe o seu comentário aqui abaixo, claro, com muito respeito, porque senão o YouTube vai reter, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas despertem para a realidade espiritual que vivemos, tá bom? Lembre-se, por mais sombrios que sejam os tempos, Deus continua no controle e nele encontra força e esperança. Amados, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês e não se esqueçam, cliquem no link aqui no primeiro comentário fixado e me chama para que eu possa estar ajudando vocês, tá bom?